Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. Deixa eu ver aqui. Capítulo 5. Eu quero falar sobre a luta entre a carne e o espírito. Essa guerra que nunca tem trégua. Onde está Gálatas? A gente marca e não acha. A partir do verso 16, Paulo disse assim: digo, porém, andai em espírito. Ponha bastante atenção, nós vamos ter uma palestra. E não cumprireis a concupiscência, não é concupiscência, não. É concupiscência da carne, a concupiscência. A palavra concupiscência quer dizer desejos. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que o Senhor nos abençoe. Podeis assentar. A nossa leitura, Paulo diz que a carne está contra o Espírito e o Espírito está contra a carne. Esta é a briga. É a maior batalha, jamais, nunca foi travada uma batalha desta forma. E a entrada dessa batalha está aqui, na mente. Então, é a luta, e você sabe muito bem quem você é e aonde estão teus pontos fracos, e aonde está teus pontos fortes, teus elos fortes. O próprio irmão Branham diz: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Marion Branham. Ele não disse a minha esposa, ou é fulano, ou é beltrano. Você, o seu maior inimigo está contigo. O seu Golias está contigo. E o seu Davi também está contigo. Então, irmãos, esta briga, esta luta, todos que servem a Deus têm ela, passa por ela, 24 horas por dia, 365 dias por ano e 6 horas. É uma briga contínua, sem trégua. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Um querendo fazer o que é errado e o outro deseja fazer o que é certo. Não é isso? Ninguém está livre disto. Nem Moisés, nem Elias. Como diz a Bíblia, era um homem sujeito às mesmas paixões como nós. Ninguém foi diferente. Todos enfrentaram esta batalha. Todos os homens tiveram essa batalha, tiveram suas falhas, tiveram seus acertos. Mas o pior que se pode fazer é não lutar. É se entregar. O ímpio, ele não tem essa batalha, porque ele não tem também um princípio espiritual para servir a Deus.
Por isso, ele não tem essa luta espiritual, ele é um ímpio, ele é um homem natural, ele é um homem que vive, para ele mentir é normal, adulterar é normal, para ele estar dentro da água, ele é o peixe dessa água. Agora, os que servem a Deus enfrentam esta batalha. E como eu disse, ninguém está livre dela. Agora, quando nós falamos sobre a carne, eu quero dizer a vocês que eu não estou falando a carne física, que ela é má. Não é, a Bíblia não se refere a isso. Entende? Mas a natureza física, quer dizer, a natureza desta carne, a natureza dela é que tem essa pendência toda, não é a carne física. Se eu for olhar que é a carne física, eu vou fazer uma divisão entre a carne e o espírito, e vou dizer: tudo que vem da carne é ruim. E tudo que vem do Espírito é bom. Não é fazermos esta divisão como os pagãos fazem. Eles mutilam a si próprios, se cortam, essa carne não presta. Martim Lutero mesmo fazia penitências absurdas. E ele diz que se alguém fosse ser salvo por penitência, ele não precisaria de Cristo. Entende? Os católicos costumam fazer muito essas penitências, porque é a carne. Mas não existe penitência, por mais forte que seja, que abranda essa natureza. Não, carne é carne, essa natureza. Então não é a carne em si. Nós temos que cuidar dela, lavar, cuidar, perfumar e ajeitar, né? Então não vamos fazer divisão entre a carne e o espírito, porque quando Deus fez o homem, ele fez o corpo e ele simplesmente pôs dentro deste corpo o espírito, fez o homem, e a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Quando ele fez carnes e fez o homem. Então, não vamos separar um do outro. Mas entenda você que é a natureza da carne. Olha bem, a natureza física. Entende? Porque quando o homem ele caiu, ambas coisas caíram, tanto o homem, a carne, quanto também o espírito, a alma dele, ele caiu. E eles então passaram a sofrer. Depois da queda, passamos a sofrer os efeitos do pecado. E nós precisamos de redenção, tanto para a alma, como também para o corpo inteiro. Quando eu falo o corpo inteiro, é a alma e o corpo. Precisamos de redenção, tanto para a carne, quanto para a nossa alma. Precisamos de salvação. Mas quando esta obra de redenção ela for totalmente concluída, irmãos, esta obra de redenção ela for consumada, todos estaremos para sempre com Ele.
tanto no corpo, aquele corpo glorificado, como também a nossa alma. Por isso que a redenção ela vem para a nossa alma e o nosso corpo. Ela vem para ambas coisas. É quando a criação ela é redimida. Por isso nos diz a Bíblia que a natureza ela geme. Se ela geme é porque está doente. Quando você vê uma pessoa gemer, ai, você pergunta o que tem? Ela não está bem. E quando o homem ele caiu, sendo o homem o Senhor de todas as coisas que Deus fez, porque Deus pôs debaixo da mão do homem, e o homem caiu, toda a natureza caiu. Teve árvores, passou a produzir espinhos, e animais, alguns passou a ser ferozes. Toda a natureza caiu por causa do seu Senhor que havia caído. Mas a Escritura diz que a natureza geme, Romanos 8, né? Esperando o dia da sua redenção. Mas, em primeiro lugar, que o homem seja redimido. E quando ele for redimido, ele voltar ao que era, ao princípio, antes do pecado, não mais inocente, mas consciente e vencedores. A natureza também, ela guarda por esse momento. Então a redenção de Cristo não é só para nós. A Bíblia nos diz que ele veio para reconciliar todas as coisas, tanto nos céus como na terra. É uma reconciliação completa, tudo consumada em Cristo, em Jesus. Então, queridos, quando o homem ele caiu, entende? Ele ficou contaminado pelo pecado. A sua natureza já não é mais inocente. Ele agora sofre os efeitos do pecado, tanto no corpo como na alma. E os céus, a terra que vemos, também sofrer essas consequências. Então, o homem já nasce com essa natureza decaída. Já nasce tendo prazer na mentira. Você já viu as crianças? Quantas vezes ouvi minha mãe dizer, o que é ser bom vocês não aprendem, mas o que não presta aprende. Basta ouvir uma vez. É a natureza vingativa. Entende? É a natureza de maldade. E se o homem ele nunca pecasse enquanto vivesse aqui, mas mesmo assim ele, como diz o profeta, é mais sujo do que as paredes do inferno dentro desta natureza. Ele está completamente sujo. É a natureza decaída. E o coração está cheio de maldade, cheio de vícios. E a pessoa aí tem o quê? Uma mente, por natureza, uma mente carnal. Voltada para as coisas naturais, pecaminosas, erradas.
Não há nenhum ser humano que não venha dessa forma. Talvez isso sirva de consolo para cada um de nós. Nunca houve um ser humano, nem mesmo Adão. Ele passou pela mesma coisa. Noé passou pela mesma coisa. Abraão, da mesma forma. Todos os profetas. Todos são homens, tanto quanto nós. Nasceram, viveram, morreram. Não é isso aí? Então, por isso que Jesus ele vem em São João capítulo 3 e diz: necessário é nascer de novo. Porque nós já viemos com essa primeira natureza. Essa natureza decaída, voltada. Se você soltar o freio, meu irmão, a coisa termina no abismo. Termina. Eu lembro quando nós tínhamos ali uma chácara em Barra do Garças, Mato Grosso, foi lá que eu nasci. E nós tínhamos um monte de animais. Eu gostava de andar em um burro chamado Dourado. E ele tinha uma estrela na testa. Nós íamos para a cidade, um monte de garotos, tudo bem. Mas na hora de voltar, os bichos sabiam da estrada e começavam a disparada. E a gente puxava as rédeas. Eu puxava forte, porque era muita velocidade. E o mesmo com a cara de lado, o bicho... Entende? E que tal você soltasse as rédeas? Então você tem que andar sempre vigiando, sempre com o pé no freio. Essa é uma luta sua, a sua é sua, a minha é minha, e não tem ninguém que esteja livre. Não existe pessoa nenhuma. E você tem que vencer isso aí. Porque essa mente carnal, e quando eu falo a mente carnal, isso não se refere somente aos maus pensamentos ou os vícios do corpo, mas a mente carnal, ela envolve um propósito. Que propósito é esse? Um propósito contra Deus. Contra Deus. A mente da humanidade caída, ela não quer servir a Deus. Essa natureza, essa mente carnal, essa natureza decaída, ela não quer servir a Deus. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Então aí está o trunfo do diabo, que ele tem em sua mão para nos tentar e para nos arrastar, nos fazer fracassar na jornada de nossa fé. Mas é necessário que você recorde: não estamos sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus tem colocado anjos como guarda-costa para nos proteger. Então, queridos, nós não estamos sozinhos. Você não está enfrentando sozinho. De forma nenhuma. Jesus, ele desceu neste mundo. Deus tomou a natureza humana voluntariamente para sofrer
toda espécie de tentações na carne, porque Deus não pode ser tentado, mas através da carne ele foi tentado. Não que ele tinha uma natureza decaída, não. Mas ele foi tentado. E nos diz a Bíblia que o diabo, quando se afastou dele, ali em Mateus 4, por um pouco de tempo, porque haveria de voltar de outras formas as tentações. Agora, se existe uma tentação, é porque existe um chamarisco na pessoa, dentro de nós. Por exemplo, um cigarro, por mais bonito que venha a carteira e aquele filtro e tudo, aquilo lhe tenta? Aquilo não nos tenta. Mas aquilo que tenta é essa correspondência que está na tua natureza, na minha natureza decaída que nós trouxemos. E o novo nascimento, ele não vai te livrar dessa natureza. Aqui está uma coisa que cada um tem que saber. Porque é um pensamento, isso me livra. Não livra. Somos humanos e se viver 300 anos, vai ser 300 anos de briga. Nascer de novo é nascer de cima. É ter a natureza de Deus agora. E quando se tem a natureza de Deus, que o mundo não quer servir, mas o crente serve, então aí está a briga. Aí está a peleja. Aí está a luta. Mas antes eu não tinha isso. Não tinha, é certo. Mas depois que eu me tornei um cristão, uma cristã, Sim, é porque você tem nascido das coisas que são de cima. Amém. E as coisas que são de cima é contra estas coisas pecaminosas. Então, irmãos, a guerra não é contra a carne e o espírito, mas a verdadeira guerra é entre a vida que serve a Deus, entende? E aquele que não serve a Deus. Então, um serve a carne e o outro serve a Deus. E nós estamos neste parâmetro aí. Somos homens, essa natureza está em nós, por mais espiritual que você seja, se você afrouxa do teu cuidado espiritual, a sua vida espiritual, da santidade ou isso, você decai. E às vezes, e a verdade que pregamos tanto a respeito do batismo do Espírito Santo, que a pessoa pensa que uma vez tendo o batismo do Espírito Santo está livre. Você nunca vai estar livre. Você está por cima da carne. Você está servindo a Deus. Você mantém a vigilância espiritual, mas você está batalhando. Não descuide. Porque uma pessoa, mesmo ela tendo o Espírito Santo, se ela descuida, ela vai pecar, ela vai errar. Por isso a Escritura diz, não entristeçais o Espírito Santo.
Outra parte da Escritura nos diz: não extingais o Espírito. Começa abrindo mão, indo passo a passo para aquelas coisas erradas, dando lugar à carne, dando lugar a razões, dando lugar a pensamentos, dando lugar para as coisas erradas, e aí está o mundo. O diabo está no seu pesqueiro, pela internet, jogando tanta coisa ali, tudo é livre, e começa você a alimentar a sua carne. É como disse o índio, que desde que ele se tornou crente, ele tinha 2 cachorros brigando dentro dele, um preto e um branco. E alguém disse: chefe, qual deles vai vencer? Ele disse: a quem eu der mais comida. Se você alimenta mais as coisas de Deus, você terá facilidade para vencer essas tentações, para virar o teu rosto e ser uma cristã, ser um cristão. Mas se você cochila, você tem experiência, né? Creio que todos temos experiência. Você vê que a carne começa a despertar, a natureza. Entende? Começa a flertar com coisa, com o mundo, com o pecado. Por isso, é necessário alimentar o Espírito de Deus, alimentar a alma. Por isso o apóstolo disse: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então essa é a grande guerra entre a vida que serve a Deus e a vida que não serve a Deus. É a luta. Veja vocês. É a luta do velho homem versus o novo homem. Entende? Um procura controlar o outro. E você pode ver uma lista aqui em Gálatas mesmo. Nós vemos uma lista. Creio que é por aqui. Que as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, atritos, contenda, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Então você veja que há coisa que não é propriamente da carne. A inveja é uma coisa lá de outro lugar. Não é isso? Do espírito da pessoa. A idolatria e aí por diante. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está outra relação dos frutos do Espírito. Lembre-se que o fruto não é a árvore, mas ele declara que árvore é esta. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então aí está a listinha, em Gálatas, capítulo 6, 5, a partir do verso 19 em diante. Quem anda na carne e quem anda no Espírito. E a Bíblia diz que é para fazer o quê? Aqui mesmo nos diz,
andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça, quer dizer, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E quando nós falamos não fazer o que queremos, isso nos traz, como diz a cena, o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo. Ele diz em Romanos capítulo 7, ele diz assim, do verso 15 em diante. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Quer dizer, você quer ser o melhor cristão, você procura, você chora, você ora, você luta. E nunca parece que consegue chegar a se livrar daquela perseguição, dessa natureza decaída. E é certo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quando vê, está ali. A tendência, né? Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, não é você, é essa natureza que puxa para aquilo. Não é você. O teu homem interior tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer na verdade, tem prazer na justiça de Deus. Tem prazer na santidade. Mas a carne quer o quê? Aí está um grande problema, minhas irmãs, chamado vaidade. Vaidade. E diz que mulher que não tem vaidade não é mulher. Um dia uma mulher me falou isso. Quem melhor conhece? São elas. É certo que há um pouquinho aqui para se cuidar, entende? Agora, ultrapassar o limite, expor. Você tem as escrituras, lhe diz como vestir, como andar. Não deixe com que a sua vaidade lhe domine. Entende? Não deixe. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aleluias. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, olha aqui, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não há como você, entende, exterminar com essa natureza. Acabar. Quando você cochila um pouco, lá está a velha natureza da irmã. Lá está o velho Pedrão de volta. Não é certo? Basta cochilar.
Pode ver que tem que sempre ter uma vigilância. E alimentar, a maneira de vencer é alimentar o homem interior. Com quê? Com orações, com a leitura, com a meditação, com a frequência na igreja, ouvir a pregação. É isso. Está envolvido nas coisas de Deus. Se você não se envolve com as coisas de Deus, você vai se envolver com outras coisas. E está um tempo difícil, porque muitos não vêm à igreja devido à pandemia, mas oferta mais desculpa. E termina não cuidando da vida espiritual como devia. E vamos ver, após essa pandemia, se não vamos ter que ir buscar a laço certas pessoas, né? Igual buscar boi extraviado. A pessoa acostuma só na live, daqui um pouco nem as lives, não medita, não ouve. Você tem que se forçar. Porque a carne, ela só quer sombra, água fresca e botina frouxa. Você tem que dominar. Tem que lutar. Ah, pastor, mas toda a vida eu estou cansado. Gente, maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Você é mais forte. Nós somos muito mais fortes com Deus. Maior é o que está conosco e em nós do que aquele que está no mundo. É isto aí, irmãos. Então, só mais um pouquinho. A carne, essa natureza física, ela é aliada do mundo. E o mundo é aliado do diabo. É aliado do diabo. E aqui está o diabo procurando usar essas armas. O inimigo de nossas almas, né, está procurando a nossa destruição. Agora, o nosso espírito é aliado. Aliás, o espírito, Deus, é aliado do crente. Entende? E vamos lembrar de uma coisa. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então não é desculpa você dizer, esse mundo está tão pecador, por isso eu estou pecando. Não. Aonde habita o pecado, abunda o pecado, superabunda. Temos mais a graça de Deus, o favor de Deus, para vencer. No mínimo, vamos dizer, o dobro ou triplo. Daí para mais. O assunto é para onde se inclina. Se você se inclina às coisas do mundo, vai cair para ali. Se você se inclina para as coisas do Espírito, você vai cair para ali. Para onde a árvore pende, para ali ela vai cair. É isto aí, meus irmãos. Por isso, o que a Bíblia nos diz? Romanos, capítulo 8, nos diz assim, do versículo 5 ao 8 e depois o 13. Porque os que são segundo a carne, quer dizer, anda com essa, dentro da vontade dessa natureza pecaminosa, inclina-se para as coisas da carne. Por isso que o ímpio não sente condenação. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como que mata espírito? Mata essa natureza? Com sede e fome. É você não dar água para ele. É você não dar comida para ele. O que deve ser feito, quando você vê que a tentação, a obra da carne, essa natureza pecaminosa, entende? Sempre está, você anda, vamos dizer, no limite. Saia de lá, venha mais para o centro. Venha mais para o centro. Casais, qualquer coisa, estão de rixa, de briga. Irmãos, e tantos problemas. Por favor, por que você faz isso? Lembre-se, você é uma cristã, você é um cristão. Leve a tua cruz, vamos levar. Negue-se a si mesmo, disse Jesus, e siga-me. Então, quando você vê muito tentado e a carne está, irmãos, esconda em Deus, entre em Deus. Comece a orar, levanta-se de madrugada, comece a buscar Deus, vai se rendendo, vai se entregando, vai se pondo nas mãos de Deus. Vai alimentando o homem interior. Entende? Vai alimentando este homem de dentro. Como podemos alimentar este homem de dentro? Deixa-me só olhar aqui. Ainda tenho. Em Colossenses, capítulo 3, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai. O que é mortificar? É aniquilar, vai aniquilando, vai sujeitando essa onça aí. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, feias, né? Da vossa boca, xingões. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Romanos 6, né?
permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, irmãos, é enfrentar esta luta. Sabe com o que você tem que lutar? Com coragem, com fé. Não com medo. Não faça isso. Você tem que lutar, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o que me chamou, é o que me predestinou. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora, se você enfrenta com medo, não, enfrente as suas lutas, enfrente as suas batalhas com fé, olhando para Deus como nosso ajudador. É isso, irmão, pensando nas coisas que são de cima. A maior batalha sempre está aqui na mente. A grande entrada é os olhos, ouvidos. Então é preciso virar o rosto, é preciso não querer ouvir certas coisas. Agora, se dá lugar, se abre aquilo, se vai ver aquelas coisas, depois você não quer. Quem deita com cachorro pulguento, pega pulga. Senhor, me fortaleça. Senhor, me faça andar acima dessas coisas. E é assim que nós vamos andando, entende? Enfrentando a nossa guerra, essa guerra, entende? Enfrentando com fé, não com dúvidas. Na verdade, irmãos, terminando eu digo, o teu Golias, você carrega com você. É o homem de fora. E o teu Davi está contigo também. Como que Davi enfrentou Golias? Você vê a mim com armas, espada, escudo, eu venho a ti em nome do Deus dos exércitos. Entende? A carne, Golias, e o espírito, Davi. Tão pequeno é Davi diante de Golias. Mas tem uma coisa, é pela fé. É lutando. E desde que o rei dos céus é tomado com esforço. E os que se esforçam, entram nele. Você pensa que Deus está mais querendo ver as fraquezas dessa natureza, da carne ou isso? Não. Deus está conosco. Então, por que temer enfrentar o Golias? Põe aquela pedra chamada graça na funda e avance contra o teu adversário. Porque ele já foi derrotado ali na cruz. Ele já foi vencido. E pela graça de Deus, Deus dará graça a este pequeno Davi para vencer este Golias em cada etapa dessa jornada. É assim que aqueles que venceram lutaram. E Deus quer que seu povo seja corajoso, resoluto. Então não enfrente as coisas com receio, com medo. Não, irmãos. Não tenha dó da carne, da natureza, essas coisas. Não, irmãos.
crucifica. Lembra isso, nós somos salvos pela cruz e na cruz. Cristo nos salvou, mas é na cruz que nós temos que permanecer com Ele. E Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Avance com coragem. Não se entregue. Não diga, não dou conta, não posso. Que é isso? Não, você pode. Eu sou tão pequeno, mas o grande veio por você e está contigo. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, permita que cada um possa, Senhor, sair daqui pensando mais nas coisas que são de cima, buscando mais por ela, vivendo mais por ela, dando tempo, ouvindo mais as coisas do Senhor, olhando, buscando e se enfronhando nos trabalhos, nas coisas de Deus. Abençoe cada irmã, cada irmão nisso. Ó Deus, dê vitória à tua igreja. Nós não estamos derrotados, pelo contrário, somos mais do que vencedores por Jesus Cristo. Deus, ajude a cada um, Senhor, a saber lidar com essa natureza, essa tendência, Senhor, e não se importar tanto com ela, não engrandecê-la, Senhor, mas engrandecer o Senhor sobre ela. Abençoa teus filhos, tuas filhas, a todos neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês.